dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. Pois é, já estamos com o João Cerqueira, Cerqueirinha, como é conhecido, proprietário da Acan, um investimento importante para Morro do Chapéu. Saudações, Cerqueira. Você parece estar com frio, tá todo de blusa de frio, tá aí aquecendo as mãos. Você parece que nem o chapéu, rapaz. Que frio é esse aí? Então, anunciaram que hoje ia fazer um pouco de frio. Eu já tomei meu banho, então. Já se Ficar preveniu, aqui, né? velho. Então, Pois é, Cerqueira, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É bom tê-lo aqui para trazer aí um pouco mais de discussão sobre Morro do Chapéu. É a isso que se propõe o quadro de sua nota. Só para fazer uma breve alusão ao quadro, esse quadro, Cerqueira, nasceu na Rádio Diamantina. Quando nós dirigíamos a rádio, nós temos aqui um arquivo vivo, é Márcio Garcia. Ele nos mandou essa pastinha. Ela tem aqui as 194 edições que o programa teve na Rádio Diamantina. Inclusive nós fomos entrevistados lá pelos colegas Beto Rocha e J. Magalhães à época, né? E aqui na Live do Léo chegamos hoje à 24ª edição do quadro. Estamos retomando, né, com a devida autorização dos criadores, idealizadores, e nós apenas acrescentamos alguns adendos baseados naquele para quem você tira o chapéu. Mas, Cerqueira, todo mundo lhe conhece em Morro do Chapéu, ao menos o pessoal do seu contemporâneo, mas você pode nos trazer um pouco mais à luz de quem é Cerqueira, para as pessoas se recordarem aí, né, e ficar gravado na internet a sua participação com a gente. Fique à vontade, faça uma breve apresentação, por gentileza. valeu, Léo. Obrigado aí, enfim, pelo convite, né? É sempre bom estar participando, estar interagindo. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? Você tem sido um comunicador importante, trazendo as questões importantes para Morro do Chapéu, e isso é muito bom. E eu fico lisonjeado aí em participar. Bom, eu nasci no Morro, saí daqui aos 17 anos e fui morar em Salvador. Trabalhei na Petrobras durante 36 anos, estudei filosofia, sociologia, ensinei em curso superior durante uns 18 anos e depois aposentei e resolvi voltar para cá. Já tem quase 4 anos que estou morando definitivamente aqui. E como você falou, a gente resolveu, para não ficar aqui, enfim, cidade pequena, sem muita possibilidades de fazer alguma coisa. E abrimos a Acan, como você disse, uma empresa de extração de óleos essenciais, e a gente tem uma boa perspectiva de ficar muito bem de novo aqui no Morro. Muito bem. Cerqueira, essa readaptação, o professor Evaldo Massal, boa noite, Léo, estou chegando, Marciana também chegando por aqui, a turma do YouTube aos poucos vai se aproximando, Instagram, Marcelo Borne, Priscila Araújo, Fátima TW, Karina Rodrigues do Couto também nos acompanhando, professora Cleuma Araújo, estava sumida da nossa live, bem-vinda de volta, está aqui também a nos acompanhar. Que legal. Ô Cerqueira, foi difícil essa reaclimatação a Morro do Chapéu ou não existiu isso? Não, de forma nenhuma. Na verdade, eu nunca saí do Morro, né? Uhum. Eu ficava fora e vinha minha família, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Eu nunca saí do Morro. Uhum. Eu vinha sempre, acho que dificilmente eu ficava um mês sem estar aqui. Então, não perdi o contato, não. Foi totalmente normal, natural. Eu pouco percebo que eu fiquei esse tempo todo fora. Na verdade, eu me sinto daqui desde sempre. Uhum. Muito bem. Então vamos apresentar aos nossos assistentes o que nós propusemos ao Cerqueira, né, para a 24ª edição do quadro de sua nota. A gente discutiu os temas, né, a fundo e finalmente chegou-se aí a um consenso. Vai chegar na sua tela aí, Cerqueira, o arquivo com os temas que lhe foram propostos. Já chegou para ti aí? Sim. E eles vão permanecer na tela enquanto nós vamos discutindo sobre os mesmos. Repito, é a 24ª edição do quadro, né? João Cerqueira, proprietário da Acan, é o nosso convidado, e nós vamos então apresentar os temas um a um, né? E, quer dizer, todos. E depois a gente volta aleatoriamente, né, debatendo sobre cada tema que ora será aqui argumentado pelo Cerqueira. Então vamos lá.
O tema 1 é ACAN, nota 6. O tema 2, CPI da Covid, nota 8. Tema 3, CDL Morro do Chapéu, nota 3. Tema 4, Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, nota 1. Tema 5, Meio Ambiente em Morro do Chapéu, nota 5. Tema 6, Gestão o Amanhã e Agora, nota 7 meses, né? Nota 7. Tema 7, Personalidades de Morro do Chapéu que merecem homenagem, Padre Juca, João Cerqueira, Irmão Delmar, nota 10. Tema 8, Microempreendedorismo em Morro do Chapéu, nota 9. Tema 9, Lei Aldir Blanc e a produção artística em Morro do Chapéu, nota 4. Tema 10, Renovação da Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu, nota 2. E o tema 11, Preservação do Patrimônio Histórico de Morro do Chapéu, nota 0. É bom lembrar que são 11 temas e a cada um atribui-se uma nota de 0 a 10 e não se pode repetir a nota. Apresentados os temas, vamos agora aleatoriamente e dentro daquilo que a gente entende como sendo mais light ou mais polêmico, bombástico, trazer aqui o que Cerqueira entendeu, né, pela proposição que lhe foi feita. E a gente começa com os temas mais light, Cerqueira, na nossa concepção. E acho que esse tema 7, ele traz aí uma carga de familiaridade, de bairrismo, de proposição, de tradição, enfim. Personalidades de Morro do Chapéu que merecem homenagem. Padre Juca, João Cerqueira, saudoso pai, Irmão Delmar. Nota 10 para o tema. Nos dê aí uma ideia da razão dessa nota. Léo, antes de mais nada, né, para você e para, enfim, para todo mundo que está acompanhando, é evidente que é muito difícil você atribuir notas, né, a temas tão diversificados, de 0 a 10, sem poder repetir, enfim. É o modelo, parabéns aí, eu acho que é um instigante isso aí. Mas a gente corre sempre o risco de estar sendo justo, injusto. Então, a justificativa, de fato, é que nos permite, né, dizer o que a gente pensou quando atribuiu uma nota. Um é porque você atribuiu, de fato, outro é porque você tem expectativa, enfim. Mas nessa parte de personalidades, né, de Morro do Chapéu, que eu atribuí nota 10, não é porque eu vejo que existe um programa, uma ideia do município, ou das pessoas, ou enfim, que valorizam isso. Eu até acho que sim, nós somos saudosistas, né, e sabemos da importância dessas pessoas, mas é pelo surgir do tema, né, pela importância do tema. Eu acho que assim, quem não tem história, não tem muito futuro. Certamente, a gente sabe disso. Então, reviver a história é pela importância de levantar esse tema, por isso 10. É importante que a gente saiba que nós estamos aqui porque outras pessoas estiveram aqui. Nós somos o que somos porque outras pessoas foram o que foram, né? E essas pessoas são nossos avós, bisavós, pessoas importantes para o município, que, enfim, dedicaram toda a sua vida para que nós tivéssemos o que nós temos e sejamos hoje o que nós somos. Então, pela importância, eu acho que isso é de extrema importância. Quando eu vejo, assim, uma rua, de vez em quando eu me pego pensando assim, uma rua Honório Pereira, mas as pessoas não sabem nem o que é aquilo e começam... Aquilo vira só o nome de rua, né? Nome de rua. Mas não é só o nome de rua. Tem o porquê de aquela rua ser João Cerqueira, ser Francisco Januário, ser Honório Pereira. É porque essas pessoas, de fato, foram pessoas importantes para a cidade, ou para o município, ou para o estado, ou para o país, enfim, não importa muito, a gente está falando muito mais do município, mas essa ideia, né, de valorizar personalidades que são importantes, ou foram importantes para a nossa cidade, para a nossa memória, para a nossa história, me parece uma coisa muito boa. Então, pela simples alusão a esse tema, me parece de extrema importância, por isso que eu dei uma nota, enfim, 10 para essas pessoas, para essas personalidades que, de certa forma, permitiram que a gente construísse, né, a nossa história
e tivéssemos a possibilidade de percebê-los como pessoas importantes no nosso passado. Por isso. Cerqueira, desses que nós mencionamos aí, dentre tantos outros nomes, que a gente não pode esquecer de figuras folclóricas, né? Como Nego Fiinho, Aldinho, se você lembrar alguns aí, vai trazendo à tona para a gente poder mencionar. Imagine você que talvez o de passamento mais recente, o que nos deixou mais recentemente, tenha sido o irmão Delmar. Mas de lá para cá, João Cerqueira, também pelo trabalho feito junto ao Hospital São Vicente de Paulo, enquanto presidente, e entidade da qual me orgulho muito em ser vicentino também, na sequência do meu avô, seu Nino, enfim, tem o nome do abrigo, né, que leva seu nome hoje. Mas Padre Juca, por exemplo, a gente não vê uma homenagem nesse sentido. Enfim, e quantas ruas de Morro de Chapéu que você mencionou aí, que às vezes as pessoas não entendem o nome que é dado, de tantos morrenses, né? Francisco Januário, quem foi Francisco Januário? Raimundo Costa, quem foi Raimundo Costa? Isso é na caixa d'água. E por aí vai. Mas aí você vai para o paradoxo. Os bairros de Morro de Chapéu que cresceram meio que, eu não diria aleatoriamente, exatamente, mas eles cresceram desordenadamente. Alto da Chapada, o próprio loteamento aqui, aí próximo à Roda d'Água, né? Também aconteceu a organização do proprietário, mas ainda está desorganizado em vários aspectos. E você ainda vê Rua A, Rua B, Rua C, Rua H, Rua 1, Rua 2. É um paradoxo grande, né, não? Eu acho que tem que ter alguém que pense nisso, né? Pense isso aí. Me parece ser sugestivo aqui que a prefeitura, né? Através de pessoas que entendam a história, que saibam a importância, que deem a devida atenção a todas essas personalidades, para, enfim, propor para o órgão público, que é quem tem competência, né, para colocar a placa e estabelecer no PDDU o nome das ruas, de forma tal que a gente faça uma homenagem justa. Você lembrou uma coisa muito boa aí. A gente fica pensando em homenagem justa àquelas pessoas que se destacaram, isso é histórico, né? Porque foram políticos, porque foram prefeitos, porque foram presidentes de não sei o que lá, não sei o que lá. Mas seria uma excelente ideia, eu acho, aproveitando aí a cancha que você deu, de homenagear pessoas simples, que não foram prefeitos nem políticos, mas que foram importantes para a cidade. Você falou aí de Aldinho, de Fiinho, e seria uma coisa inusitada e até mesmo muito benquista, eu acho, que a gente fizesse essa justa homenagem para essas pessoas. Eu nem tinha pensado nisso, Léo, sinceramente. Quando eu pensei assim, em fazer justiça àquelas pessoas que ajudaram a construir, e a gente sempre pensa nessas pessoas na medida em que elas ajudaram ocupando cargos. Mas isso é uma bobagem, não necessariamente. Aldinho, Fiinho ajudaram a construir a memória de Morro de Chapéu, a vida de Morro de Chapéu. Verdade. E, bem lembrado aí, merece muito, muito, muito que sejam, de certa forma, lembrados nesse aspecto. Né? Não falando nome de rua, porque a gente enveredou por isso aí, mas nome de rua, de monumentos, enfim, estátuas ou sei lá. E você vai. Qualquer forma, né, que tenha de se falar. E você vai enveredando para prédios públicos, por exemplo, a UPA, né, onde funciona o centro de Covid. Ela leva o nome de Tolentino Oliver, homenagem justíssima. Né? Um homem da saúde que durante tanto tempo foi o médico de Morro de Chapéu. Mas aí você vai lembrar também do outro lado da moeda, Madalena Preta. Rapaz, é tanta gente, né? Que fez parte do contexto folclórico, histórico, social e político de Morro de Chapéu. Aqui no Vale Ouro, por exemplo, Cerqueira, a nossa associação, que agora com fé em Deus tornar-se uma cooperativa para a reciclagem, ela preparou o contexto do projeto com o histórico dos nomes que foram dados às ruas. Jorge Leite, da família Teixeira também tem uma homenagem. A rua frontal aqui do bairro é Vale Ouro mesmo. O bairro Vale Ouro, Rua Vale Ouro, mas foi a comunidade que discutiu esse projeto. Comunidade legal. Que levou a vereadora à época, e esta apresentou o projeto na Câmara, e o projeto, por unanimidade,
foi aprovado até porque nasceu do povo. Então não tem como você dizer que não tem ali interesse popular, né? Então acho que é um bom exemplo a ser seguido. E aí, Cerqueira, com base no que você diz, quem deveria levar esta proposta adiante? Só abraçar aqui o Zé Mário do Morro, G Freitas 21, turma do Instagram. Olha, já correu para cá, Zé Mário Carvalho, Pedro Brabo, Pereirinha, olha aí. Ó, quanta gente que vai aparecendo e quantas lembranças. Sirlene Santos, boa noite, bem-vinda. Isso é bom, é a turma que vai assistindo a gente e vai lembrando de nomes. Fiquem à vontade, viu? Para trazer as suas manifestações. E Bem-vindo, me ajudem. Pois é. E pensando nisso, a gente já vai para um tema mais pesado pela nota atribuída, né? Porque, na verdade, acabam sendo aqueles que dão voz na tribuna às ideias, né? E para isso foram eleitos que são os vereadores. E a Câmara foi renovada, né? A Câmara tem hoje 9 nomes novos compondo aquela casa. Hoje são 10 em vias de 11, compondo a situação, o grupo político da prefeita Juliana Araújo, enfim. Mas a renovação da Câmara Municipal, tema 10, você atribuiu nota 2. Aí a gente foi de um extremo ao outro, né? Aí deixa eu explicar. Não é para essa Câmara, não é para essa gestão, né? Porque eu estou numa visão muito mais histórica. Certo. Em que pese a gente ter uma renovação salutar, ultimamente, isso aí é muito bom. Se fosse assim, se eu tivesse pensando na medida em que a pergunta fosse o que você atribui para a última renovação da Câmara, talvez a nota não fosse essa, não. Volto a dizer, é difícil também você escolher notas variadas, esses temas estão, enfim. Mas eu quero lembrar aqui, eu era criança e eu me lembro assim, Nilson Novaes, seu Lelito, não sei quem, eram eternamente vereadores, né? Em que pese eles serem pessoas fantásticas para a época, foram todos um maior respeito para todos eles, mas isso não é salutar. E o que é que eu vejo? Nós temos pessoas jovens, inteligentes. Eu não entendo por que as pessoas relutam em participar do poder público. Jovens mesmo, eu falo pessoas de 17, 18, 20 anos, 17 não poderia, enfim, mas 20, 25 anos, 30 anos, que são ativistas, e hoje a gente tem um peso enorme nesse conceito, né, de ativismo social, e essas pessoas se relutam, ainda é uma coisa de meio que tradicional, assim, eu compro o voto, eu garanto que eu vou me reeleger, depois eu faço um acordo com a gestão. Ainda me parece que tem muitas essas coisas que são ainda são vigentes e que não deveriam ser. Deveriam ser pessoas que têm proposta para o município, que são independentes, que não necessariamente fazem daquilo uma profissão e trabalham, doam, né? Porque, enfim, é uma doação em prol do município. Eu não vejo isso muito claramente. Eu tenho absolutamente certeza de que pessoas que estão ali pensam assim também. Mas o formato tradicional, a mim me parece, que ainda é aquele de você pensar em agir de forma tal que você perpetue e se adequar a uma gestão, mesmo que você seja crítico, por conta de que é aquele modelo de perpetuar, mesmo que não fique tanto tempo como seu Nilson, mas a ideia é de que eu não quero mais sair dali. Essa ideia eu acho que não é salutar. É você entrar, contribuir de forma independente, porque só a ideia de você não perpetuar no cargo já lhe dá uma certa independência. Verdade. Me parece que isso falta. Por isso, não é em alusão aos atuais vereadores, mas em alusão a um modelo. Esse modelo, ele não é bom. Ele não é bom para o município.
Cerqueira, Isso eu tenho eu só queria claro. ilustrar a sua fala, que eu achei muito pertinente, pelo que entendi, no tocante à renovação como sendo um processo salutar para a democracia, fundamental, renovação de pessoas e, por consequência, de ideias, né? E a Bahia tem a mais jovem presidente de câmaras do Brasil. A Thalita de Sidneca foi eleita pelo PT em Várzea da Roça, aqui pertinho, 18 anos, quando da eleição, 18 anos, 3 meses e meio, e tornou-se a presidente da casa. É a mais jovem presidente de câmaras de vereadores do Brasil. O mais jovem vereador, na verdade, é do Paraná, Leonardo Flores dos Santos, Léo, do PSB. Ele completou 18 anos um dia antes do encerramento do prazo para registro de candidatura, que foi 25 de setembro. Então, assim, talvez a gente precise politizar mais a juventude, né? Aquela velha situação que você viveu no Colégio Nacional da Graça, do Centro Cívico, do Grêmio, né? De disputas eleitorais ali, das próprias disputas esportivas no campo ali do Pique-Bar, no campo do colégio. Eu também vivenciei essa possibilidade de campanha eleitoral dentro do Grêmio Estudantil do Centro Cívico Marechal Rondon do Colégio Nacional da Graça, o que nos instigava também a querer transpor os muros do colégio para ir vivenciar a política partidária fora dele, né? Sim, sim. Não necessariamente as pessoas muito jovens são as melhores, não. Uhum. Não é isso que eu quero dizer. Mas, enfim, eu acho que são as ideias, né, diferentes. E elas quase sempre estão nas pessoas mais jovens, né? São menos conservadoras, são mais inspiradas a transpor, a pensar diferente, estão mais antenadas, estão ligadas aí enfim, no que está acontecendo no mundo de uma forma diferente. E hoje tudo acontece de forma muito rápida, né? É Tudo ao mesmo tempo agora. E instantâneo. isso é muito mais difícil para uma pessoa na minha idade, por exemplo, de acompanhar. Eu já não quero, já não tenho muito interesse de acompanhar essa mudança tão rápida assim. E essas pessoas mais jovens, elas têm interesse, sabem como isso acontece. É assim que o mundo, é para aí que o mundo está acontecendo, né? Está indo. E eu acho que seria salutar que essas pessoas participassem mais, sem querer desmerecer, né? Mas Uhum. me parece que a minha fala mais, a minha preocupação maior é na ideia de se adequar a uma permanência em detrimento de um projeto em prol da comunidade. Mesmo que isso seja bom para a comunidade, mas pode não ser bom para mim. Isso é ruim. Isso é ruim. Quem entra ali tem que ter clareza de que é uma doação que pode muito bem resultar em um transtorno, até eu diria, pessoal, Uhum. mas tem que se dedicar, tem que se doar. Verdade. E quando isso não acontece, não é bom. Não é profissão nem é emprego, apesar do bom salário. Não, bom, você me ajudou bastante, é isso que eu queria dizer. É mais ou menos por aí. Bom, por falar nisso, já que a gente, infelizmente, profissionalizou um pouco essa política partidária no Brasil, a gente tem conhecimento de quantos inúmeros políticos profissionais que vivem disso e que não largam o osso de jeito nenhum. Mas, de outro lado, nós temos pessoas abnegadas que fazem do seu ganha-pão a oportunidade de montar a sua própria empresa, de, quem sabe, gerar um posto de trabalho e, por que não, de emprego, porque há uma diferença natural entre ambos. Enfim, e a gente não pode deixar, Cerqueira, de apresentar para a sua nota 9 ao tema 8 um adendo. Por estar diretor da CDL e a gente perceber a necessidade de aprimoramento das ações, enfim, o último apanhado da Junta Comercial de Morro de Chapéu apresentou 578 empresas de pequeno e médio porte e 1.256 microempresas. 1.256 microempreendedores individuais em Morro do Chapéu. Esse é o nosso tema 8, microempreendedorismo em Morro do Chapéu, e a este você atribuiu nota 9. Eu vejo de forma muito bem vista, né?
esse microempreendedorismo. Eu acho que até a Covid ajudou muito. Uhum. Muita gente, enfim, acabou que eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu perdi o emprego, ou enfim, chacoalhou. Mas eu acho que não foi só por conta disso, não. A gente percebe lojas e lojas e lojas e bicos e formas diferentes das pessoas tentarem se manter. E essa ideia do microempreendedorismo foi muito bem, eu acho que casou muito com esse momento nosso. Então, eu percebo isso no morro. O morro tá fervendo. Uhum. Você vai ali na rua, a gente sempre cita João Modesto porque é hoje onde se concentram as empresas, microempresas, o comércio, mas é uma coisa muito salutar, porque isso emprega. Na maioria das vezes, o microempreendedor, ele é o dono, é o próprio empregado, ele faz tudo, ou, enfim, com a família, com o parente, com o irmão, com a mãe, com o pai, mas não deixa de ser uma coisa salutar. São pessoas que estão trabalhando. Uhum. Não importa se o emprego é formal, se é o próprio dono, isso aí importa menos. O importante é que tem uma saída, né? Então, como era tradicionalmente? As pessoas ficavam em casa ou eram empregadas, né? Não Uhum. tinha ideia de assim, eu, por não ser empregado, tenho que ficar em casa. Não tem essa ideia. Eu, por não ser empregado, posso fazer alguma coisa, sim. Por que não? Uhum. Isso eu acho que é um movimento que tem acontecido, não é particular do Morro, é evidente, mas isso é uma coisa muito importante, esse conceito de que eu posso, eu faço, não importa o que. Eu vou ser catador, eu vou ser reciclador, eu vou transformar isso em uma microempresa, eu vou ser um MEI, enfim, é o conceito, é a ideia. Isso eu acho que há um movimento nesse sentido, me parece, Uhum. né? Verdade. Então não precisa mais você ser empregado, não tem mais a dicotomia entre ou eu sou empregado ou eu não faço nada. Acho que era assim. Não, não necessariamente. Eu não preciso ser empregado para não fazer nada. Eu posso não ser empregado, mas eu posso ser um microempreendedor, sim. Muito bem. Isso me parece uma coisa muito boa. Pois bem, nós estamos no quadro Dê Sua Nota, a 24ª edição. Cerqueira da ACAN é o nosso convidado de hoje. E quem já está nos assistindo também aqui é o Everton Montenegro, o Bai Véi, como é carinhosamente conhecido. Chegando por aqui também, acompanhando através do Facebook, o João Pedro Santos. Ainda está aqui junto com a gente a Cristina Santos. No YouTube, o professor Evaldo Marçal diz que quando a gente questiona o papel de um vereador instruído e preparado, é para esses momentos, homenagear pessoas de sua cidade que tiveram sua dedicação ao crescimento da cidade. Olha só. A Luzinete Mendonça, também da região de João Dourado, nos assistindo, comumente aqui, a gente fica muito agradecido. A Procal Dantas, boa noite, bom final de semana para todos. Eu vivenciei fortemente o movimento estudantil do Colégio Nossa Senhora da Graça, que bom, hein? Antônio Bento Toninho, lá em Irecê, boa noite a todos. Uma cidade que não preserva e respeita a sua história e seus construtores é uma cidade sem vida. Aí, Cerqueira, eu fui transcrevendo suas notas aqui para o arquivo, né? Albertina Montenegro também chegando por aqui, boa noite. E de repente me surpreendi com a nota da ACAN. Tema 1, nota 6. Sim. Eu, eu acho que eu atribuí até uma nota muito boa. Não porque ela seja ruim, é aquilo que eu falei antes. As notas, elas refletem uma ideia. Aham. Ela não é um carimbo. Não é um carimbo, né? É uma ideia, assim. Então, quanto mais lhe falta, mais se busca. É mais ou menos nesse sentido. Se eu estudei um pouco de filosofia, ensinei um pouco, e tinha uma ideia muito bacana que eu gostava de um era um encontro, né, de filósofos, e o tema eles jogavam, e um mais famoso tema foi o amor, em torno do amor, de Sócrates. Está disponível aí na internet. E aí Sócrates teria dito o seguinte: o amor ele é filho de recurso e de pobreza. Por quê? O amor é busca.
se ele fosse só filho de pobreza, nada teria. Quem nada tem, nada busca. Se ele fosse só filho de recurso, ele tudo teria. Não precisa mais buscar nada. Como ele é filho dos dois, ele está no processo de busca. Eu acho que a Can está nesse processo socrático de amor, né? Enfim, ela falta muito, mas já tem alguma coisa. 6 foi muito bom, 5 seria o ideal nesse aspecto, né? A gente tem já muitas ideias boas, tem feito algumas coisas, né? Enfim, eu posso falar um pouco mais depois da CAM propriamente dita, agora eu estou querendo mais discorrer sobre a nota, mas lhe falta muito em relação ao que a gente quer ser. Se eu quero jogar o chapéu onde a mão não alcança, eu sempre falava para os meus alunos, esse negócio de jogar o chapéu onde a mão alcança fica parecendo um cachorro que corre atrás de pneu de carro. Ele faz um esforço danado, depois pega, não sabe o que fazer com aquilo, volta todo sem graça. Joga a mão onde o chapéu não alcança. Por quê? O mais importante não é pegar o chapéu, é buscar o chapéu. E quanto mais distante, mais você caminha, mais você busca. Não importa se você vai conseguir pegar o chapéu, porque é muito sem graça. Pega o chapéu, bota na cabeça e daí? Vai fazer o que com isso? Eu acho que foi nesse sentido mesmo da nota. Muito em relação do que nós almejamos e por conta disso estamos muito longe do 10. Seria muito estranho que eu dissesse para mim mesmo que nós estamos com o 9, o 10. 10? Que 10? Está muito longe. Eu vou baixar essa nota, viu? Eu já conflito com outra aí, mas a CAN está em 3, 4, porque para o que a gente quer tá muito longe. Apesar de que, digo, já fizemos alguma coisa. Cerqueira, nesse tocante, acho que você trouxe uma luz interessante, porque assim, a gente já observa a CAN ganhando terreno a nível regional, quiçá nacional. Jainara Gabriel, boa noite, chegando aqui através do Instagram. Mas a gente ainda se pergunta o que é a CAN, ao menos o nosso telespectador, a pessoa que nos ouve nesse momento também. E aí seria interessante dizer o que é a CAN hoje para que as pessoas entendessem, diante daquilo que nós já vivenciamos, eu particularmente, que vi a chegada, fiz ali já alguns momentos com você no rádio, aqui na live também, inicialmente, enfim, mas que a gente pudesse agora falar um pouquinho do que é a CAN, que ela se propõe e que pé ela esteja, para que as pessoas entendam que você ainda não está satisfeito consigo mesmo e com o seu empreendimento, porque a busca, ela é intermitente, ela vai continuar, ela vai sempre querer mais, apesar de vocês já terem conquistado boa parte dessa necessidade, ainda há muito por fazer. É mais ou menos por aí que você coloca. Sim, sim. Deixa eu explicar melhor, né? Porque ele está falando da CAN, para quem não sabe o que é, fica meio estranho. Mas, assim, quando nós aposentamos, eu e minha esposa, né, ela não é daqui, mas, enfim, tem uma imbricação muito grande já com o Morro do Chapéu desde antes, né? Nós temos 2 filhas, uma já tem 40 anos, e minha filha mais nova tem 31 anos, então já é uma história toda, né? E quando ele aposentou, resolveu que ia morar aqui no Morro. E fazer o quê? Tinha que fazer alguma coisa. Aí resolvemos, para não ficar muito longo, resolvemos fazer uma coisa diferente, seria uma empresa de extração de óleos essenciais a partir do plantio de plantas aromáticas. Isso é uma coisa muito comum no sul, sudeste, né? No nordeste não tem, norte, nordeste, nós pesquisamos, não tem nada, pelo menos da forma como a gente está fazendo. E aí começamos a pensar, nossas filhas nos ajudaram, tivemos um apoio institucional do SEBRAE para ver a viabilidade técnica e econômica do negócio. Então, com muito cuidado, com muito medo até, porque, enfim, né, você envereda por uma coisa que você não tinha anteriormente nenhuma experiência, é meio complicado. Mas tem acontecido de forma muito legal. Eu acho que tem acontecido muito bem. Nós compramos uma fazenda na Barra 2, lá na comunidade quilombola de Barra 2. Trabalhamos com pessoas de lá.
Agora, no dia 24 de setembro, a gente vai abrir para visitação, que foi outra proposta que não estava inicialmente colocada, né? Antes era só fabrico de óleo. E as pessoas ficaram muito entusiasmadas com aquela paisagem, com aquela cultura, com aquela culinária. Então, juntar tudo isso aí e disponibilizar o espaço, né, em nossos produtos para as pessoas não só do morro, mas pessoas turistas, né, que possam nos visitar e nos incluirmos nesse roteiro que está sendo criado aqui com tantas outras possibilidades, né, das uvas, do café da Carol, do queijo do Ronei, enfim, são coisas bacanas que estão acontecendo no morro. Isso muito provavelmente, certamente, vai acontecer no âmbito do turismo também, que traz, né, emprego, traz renda para o nosso município, e a gente está tentando se inserir da forma melhor possível nisso aí. Então, hoje é uma empresa que vende produto também, a principal fonte, né, de sustentação da empresa é a venda de produto. Hoje nós já estamos nas principais lojas, naquele formatozinho de 10 ml, que é o formato para consumidor final, nas principais lojas da Bahia e de outros estados, Mundo Verde, enfim. Já vendemos também em formatos diferentes de litros e quilos, toneladas para outras empresas que trabalham com matéria-prima de óleo essencial para fabricação de outros produtos. E, independente disso, tem essa nova vertente que é abrir para visitação. Temos uma plantação de várias plantas, uma das mais visitadas é a lavanda, que é uma coisa muito bonita. E a partir do dia 24 de setembro, a gente espera e já convida daqui, né, para que as pessoas se inscrevam lá, agendem para nos visitar, que serão muito bem-vindas, e a gente tem acreditado muito nesse projeto. De antemão aqui agradecendo já a minha família, minhas filhas, minha esposa, Ana, que sempre acreditaram e têm ajudado muito, e a receptividade, né, das pessoas do morro, que de certa forma, mesmo sem conhecer direito, já percebe que pode ser uma coisa muito boa para a gente. Um grande abraço e obrigado para todos eles. Muito bem. Cristiano Estela chegando aqui de Fedegosos, acompanhando a gente no YouTube, e a Jainara deixou aqui seu boa noite. Mo Haas também. Monique ATV, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, muito obrigado pela atenção. Bom, a gente não pode falar de microempreendedorismo, não pode falar do seu empreendedorismo com a ACAN e não falar da instituição que, para Morro do Chapéu, pelo conhecimento que temos, não é exatamente a representatividade do empresariado, mas é uma câmara de dirigentes lojistas que deveria ser somada a uma associação comercial, industrial, enfim, onde aí caberia até a ACAN, né, nesse caso, mas como empresa, por que não ter também a possibilidade de tornar-se associada à CDL de Morro do Chapéu? É o tema 3 e você atribuiu nota 3. Já chamei a atenção algumas vezes, volto a repetir assim, não é um carimbo, não. Eu conheço pouco a estrutura da CDL e sua atuação. Eu acho até que, em alusão ao que eu falei um pouco antes, como tem muitas lojas, né, as CDL, dos diretores lojistas de Morro do Chapéu, eu acho que é mais do que isso, mas como tem muita coisa surgindo nesse sentido, me parece que a CDL poderia ser mais presente, estar mais presente, não sei. Por isso, assim, desculpem, né, os diretores da instituição se eu pareci injusto, mas foi mais para chamar atenção, dizer assim, CDL, por favor, acorda, você é importante em Morro do Chapéu, como nunca foi. É mais nesse sentido. Não no sentido de depreciar e dizer assim, não faz, não dá, não vale nada, não é nada disso, nada disso. É só dizer assim, eu percebo menos a instituição do que me parece que seria razoável percebê-la. Eu acho que
ela poderia estar mais presente, principalmente nesse momento, como a gente falou nesse instante, né? Muita gente abrindo loja, tem que facilitar, tem que ver o que é que está acontecendo, tem que estimular, tem que colocar isso em evidência, e me parece que também seria algo que deveria ser visto de forma mais cuidadosa pela instituição. Não que eu diga que não está fazendo, eu não estou percebendo. Aham. Eu posso muito bem estar enganado, entendeu? A mensagem... Não quero de forma nenhuma dizer que isso não está acontecendo. Eu não percebo. A mensagem... Talvez até a nota 3 seja minha, não da CDL. Aham. Mas foi a minha impressão. Então foi aquilo que eu percebi, foi aquilo que me ocorreu, né, quando eu me deparei com o tema. Mas espero até e torço e estou absolutamente disponível também para ajudar no que for possível, para que isso seja mais, ou que aconteça, ou que seja mais perceptível, uma vez que pode estar acontecendo e eu não esteja percebendo. Uhum. Mas CDL, chega junto, porque é o momento aí. Verdade. A sua concepção é muito próxima à minha concepção. No momento, eu estou diretor de Relações Institucionais da CDL, mas a gente percebe algumas situações que requerem também a chegada de novas ideias, de novas energias, de novas percepções, novas visões, inclusive a nível local, para que se aperceba principalmente de que é uma instituição que tem uma particularidade toda dela, uma questão própria, privada, que não requer o envolvimento político partidário, mas de políticas públicas, né? Sim. E só para você ter uma ideia, eu citei lá no começo, não sei se você se recorda, 578 empresas, 1.258 microempresas. E a CDL não conta com 10% disso como associado. Né? A sua visão, Vale uma campanha aí, né? A sua visão é perfeita por isso, imagine. Será que é só Cerqueira que não está percebendo a CDL ou tem mais de 1.000 que não estão percebendo? Né? Então é muito diante daquilo que a gente coloca e que às vezes não se percebe. Quantas empresas que você mencionou de que abrem ou fecham, até dezembro, com o pico, né, da pandemia, Morro de Chapéu tinha perdido, salvo engano, 18 microempresas. E 12 microempresas, 6 empresas. Mas tinham chegado e continuam chegando. Mas até aquela época a estatística que nós tínhamos era de 23, sendo 15 microempresas e 8 empresas. Então, assim, houve perdas, mas houve ganhos para o município, não para a CDL, né? A CDL ainda não captou, não trouxe estas empresas para o seu rol de associados. Então, a sua visão é muito próxima à nossa, Cerqueira, e já deixo aqui a proposição de que a gente possa convidá-lo para vir fazer parte dessa instituição e, obviamente, trazer outros empresários que estão ao seu lado aí para somar e trazer novas ideias para uma instituição que, como você bem disse, a nível nacional tem uma importância grandiosa para o empresariado, não só o lojista, mas o empresariado como um todo. E, estamos à disposição. Partindo desse pressuposto, imagine você como as coisas se entrelaçam, né? A proposta do quadro, Cerqueira, é sempre colocar temas que estejam na área de atuação do convidado, da convidada, e mesmo que este ainda não tenha se envolvido em determinadas situações, por quê? Microempreendedorismo, ACAN, CDL, totalmente interligados, e aí vem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que está aí onde a ACAN está situada, a Fazenda ACAN. Ela está na comunidade de Barra 2, na comunidade quilombola, na Associação Barra 2, que tem a Associação da Barreira do lado, Associação Barra 1 do outro, Associação não sei de onde do outro, enfim. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável é o antigo FUMAC, né? E é esta somatória de associações e cooperativas do município, inclusive acho que vai ter reunião de retomada de atividades na próxima terça-feira, estou aguardando confirmação nesse final de semana. E a esse conselho, que tem toda uma estrutura de participação popular, mas também da participação da gestão, atribuiu-se a nota 1
e eu já ouvi um pouco do que você iria trazer como argumentação. Mas eu fiz esse prefácio, esse preâmbulo aí para você poder também ter base na argumentação que você iria trazer. Legal. Ó, eu vou ficar pisando o tempo todo nisso aí, porque eu tenho que atribuir notas, né? Aham. E o formato nos instiga a discussão, e isso é muito legal. Não significa que seja um. Pô, um é um carimbo, cara. Muito ruim falar que uma instituição é nota 1, uma instituição é nota 10, né? Mas, enfim, me parece pouco visível. Pouco visível. Eu vejo as instituições, agora eu estou muito mais próximo da Barra, né? Porque o pessoal trabalha lá, inclusive já mandando um grande abraço aí para o Maurício, que hoje o presidente da Associação da Comunidade de Barra 2, e trabalha junto com a gente, é empregado da CAN. É uma pessoa maravilhosa, técnico agrícola, nos ajuda, muito sério, muito... Mas eu vejo, assim, pouco apoio, talvez, de algo que esteja acima das associações, né? Para organizá-las, enfim, para que elas façam aquilo que elas devem fazer institucionalmente. Olha, lá na Barra mesmo tem eles fazem doce, todo mundo sabe, doce de marmelo da Barra, né? E uma certa feita aí, no governo passado, compraram e equiparam uma doceteria, se é assim que se fala, para que eles pudessem viabilizar esse aspecto culinário, que é muito importante para eles, culturalmente também. Está tudo jogado, está tudo acabado, está tudo... enfim. E não tem, eles às vezes não têm organização, não tem possibilidade de se organizarem sem ter alguma coisa que esteja, de certa forma, orientando para que isso aconteça. E isso é muito triste de ver, é muito ruim de ver. Então, não sei como é o nome da instituição, é o Conselho, né? Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, CMDS. Eu não muito parecido com o que eu falei antes. Eu não percebo, né, o conselho. Quando eu falo lá e converso com eles, eu não percebo a atuação do conselho. Desculpem, mais uma vez, pode ser e deve ser muito culpa minha mesmo, de não procurar, de não me instigar, de não saber, de não... Mas, enfim, eu sinceramente, eu não sabia nem que tinha esse conselho. Tá vendo aí? O professor Evaldo Massal contribui aqui, diz que quando uma instituição perde visibilidade, é porque o associado esperava mais dela. Ao não enxergar, debandam. Interessante a conotação, a colocação. Inclusive, nós participamos, Cerqueira, desse processo da chegada lá da fábrica de doces, de Barra 2. Não lembro o nome da pessoa que foi preparada como técnico agrícola da comunidade para fazer esse acompanhamento. E acho que aí a necessidade de acompanhamento do conselho é forte para que a associação retome. Porque a chegada do equipamento foi a visibilidade que foi dada, mas o trabalho em si não aconteceu a contento. Pois bem, damos sequência e vamos falar de um tema que está na moda agora, né? Quer dizer, está na moda, mas está parada por conta do recesso branco, né? O recesso parlamentar. E a gente, a partir de segunda-feira, já deve ter retomada dos trabalhos. Na terça-feira, o doutor Leandro Lemos, que é morrense, é assessor do senador Paulo Paim, lá em Brasília, já deve estar conosco na live de volta aqui, trazendo as notícias quentíssimas, direto lá do Congresso Nacional, não só do Senado, mas também da Câmara. Ele sempre nos deixa antenados com o que está acontecendo por lá. E a CPI da Covid é o tema 2, e a ela você atribuiu nota 8. Fique à vontade para comentar uma nota boa, diga-se de passagem. Eu acho assim, a CPI da Covid, ela, não sei, ela trouxe à tona várias discussões. A própria CPI, ela andou meio que cobra, né? Uhum. No início era para deixar mais claro o que tinha acontecido em relação
a Covid. Uhum. Me parece que o objetivo inicial era esse, mas foram surgindo outros fatos. E esses fatos foram redirecionando a discussão dentro da CPI. E ela, de certa forma, explicitou coisas que, me parece, não estavam no escopo inicial da própria CPI. Uhum. Ela ficou um pouco maior do que o propósito inicial, né, que era investigar problemas da própria CPI. Então, trouxe para a discussão problemas estruturais de governo, de Estado, de estados. Estado, quando eu falo, eu estou falando de uma forma mais ampla politicamente dizendo, mas de estados também, porque apontou problemas mais localizados, de forma tal que foi uma discussão que, ou atropelada ou não, para alguns sim, para outros pertinente, para mim muito mais pertinente do que atropelada, trouxe uma discussão mais ampla, que é necessária, uma discussão política é necessária. Sejamos a favor, que sejamos contra, que sejamos mornos, mas não podemos de forma alguma deixar de participar, pelo menos sem explicitar, mas pelo menos internalizando um conceito sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que, enfim, a CPI ela nos instigou a isso aí. Me parece que, mesmo que não dê em nada, como normalmente a gente fala, e muito provavelmente de forma concreta não dê em nada, mas esse nada não é nada não, porque já levou uma discussão, e a discussão não é nada. Eu acho que instigar a discussão já é uma grande coisa, já é um grande passo. Quando a gente fala da em nada, é um impeachment, não importa. Eu até não sou muito afeito à ideia de impeachment, não, do impedimento compulsório de alguma coisa, não. Isso deve ser levado pela uma discussão política, pelo o voto. A gente tem um sistema muito bom, muito, ainda que questionado por quem tem interesse em questionar, mas ele é muito perfeito. Não vota. Vota. Gostou, vota. Não gostou, não vota. Oh, que legal. Uhum. Não tem problema nenhum. Isso que deve acontecer dessa forma. Mas para que você tenha noção de que o seu voto é bacana, é legal e ajuda o país, precisa que hajam discussões. E a CPI nos proporcionou, de certa forma, essa discussão em alguns aspectos. Por isso, eu acho muito benquista, eu acho muito bem-vinda, e a gente deve estar muito atento, né? As pessoas dizem, eu não gosto de política, eu não detesto política, mas, enfim, a gente não vive sem política. Seja partidária, né? A gente está falando de CDL, a gente está falando de empresa, são políticas, são políticas. Nenhum cidadão vive alheio à política. Verdade. E a CPI, ela de certa forma nos aguça, né? Nos instiga a pensar alguma coisa, mesmo que não seja apoiando. Não estou necessariamente dizendo que tem que se apoiar o que a CPI está dizendo, não. Pode ser contra. Mas quando você é contra, quando você critica, você, de certa forma, está se posicionando politicamente. E quando tem algo que instiga essa discussão, é bem-vindo. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu recentemente boa, foi a CPI da Covid. Por isso, essa nota. Muito bem. Ariane Novaes, boa noite. Robert Vânia Santos, Matheus BC, a Ivaneide Guimarães, também a turma aqui do Instagram nos acompanhando. Aqui no YouTube chegou aqui uma discussão interessante. Você falou aí da necessidade do concordar e discordar, fazer, né, manifestar a opinião. O professor Evaldo falou da questão da instituição, que não, enfim, e o Leoni disse que discorda, que a instituição é composta por todos os associados.
O Jorge Bandeira, de Feregosos, diz que o bisavô Caio Moura, médico diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, vereador, presidente da Câmara de Salvador, deputado e senador de quem herdou o gosto político, mas não a coragem, e não consegue entender a politicagem brasileira, que nos envergonha e desmotiva o ingresso de jovens e a renovação dos espaços políticos, que não deveria permitir reeleição para o mesmo gosto político, para o mesmo cargo. Renovar já. Havia uma outra citação, mas ele acabou de apagar e a gente não vai trazer. Mas vai abraçar também o Milton Rodrigues, lá na Rua dos Moitas, né? A Souza Dantas também a nos acompanhar. Tá, fechou aqui, ó. A política brasileira necessita oxigenar com ideias novas para moralizar as políticas públicas de real bem-estar para o sofrido povo que, sem instrução pública de qualidade, fica alienado votando no BBB. Olha só que legal a linha, né, que toma aqui a manifestação do Bandeira. Muito bem. De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Léo Ricardo. Euzinho de volta, já aguardando aqui que o Cerqueira possa também retomar com a gente a participação na live do Léo. Né, a gente está encaminhando o link e a gente vai aguardando que ele possa chegar de volta a participar conosco aqui na live. Enquanto isso, eu vou deixando a enquete no ar para você. A enquete de hoje traz o seguinte questionamento: quais são os 5 distritos do município de Morro do Chapéu? Você sabe? Sabe? Bom, se você sabe, responde aí no chat do Face, do Insta ou do YouTube, tá? E você vai concorrer na semana que vem a esse sorteio aqui. A máscara do Léo Ricardo Notícias e a máscara da live do Léo. Agora, como nós estamos chegando para o Dia dos Pais e você de repente quer prestar uma homenagem ao seu pai ou aos pais como um todo, você pega o seu celular, tá? Faz um vídeo na horizontal assim, ó. Coloca assim. Faz um videozinho de 1 minuto, 45 segundos, sei lá, até 1 minuto e meio dá para você enviar pelo WhatsApp, né? Se for mais longo, você vai ter que enviar pelo e-mail. E eu vou colocar o contato agora na tela para que você possa encaminhar o seu vídeo e participar aí da nossa promoção, da nossa enquete da semana. Homenagem aos pais. Você manda o vídeo com o celular na horizontal e olha o presente que eu ganhei para passar para você e para o seu paizão. Tem este livro do nosso amigo Dantinhas, Coronel Dias Coelho, O Diamante Negro. Você vai ganhar um e o seu pai também vai ganhar um, tá? Se você mandar o vídeo, ainda tem 2 recargas de celular. Uma para você, uma para o seu pai, tá? Tem máscara da live para você e para o seu pai. Tem máscara do site para você e para o seu pai. E tem camisa da live. Olha, aí você e seu pai vão discutir quem é que fica com qual. Tem a camisa branca da live, esta, e tem a camisa azul da live do Léo. Tudo isso para a gente homenagear o papai. Certo aí? Cerqueira é pai, né? Vai que aí, de repente, as meninas resolvam participar. Só tem um detalhe. O vídeo, ele precisa conter nossos parceiros, né, os patrocinadores da recarga de celular, que são a Barbosa Eletrônicos e o Armarinho Montenegro. Aí na mensagem que você colocar, você coloca uma dessas 2 empresas aí no meio, no vídeo, você vai fazer a propaganda indiretamente, né? E brevemente a Acan vai estar aqui colocando recarga de celular para sortear para você também que acompanha a live do Léo, tá bom? Fique à vontade, mande o seu vídeo, responda a nossa enquete. Quais são os 5 distritos de Morro do Chapéu? Você sabe, Cerqueira? Morro do Chapéu tem uma porrada de povoados, são quase 60 povoados, salvo engano, mas distritos só são 5. Só são 5 distritos. Será que a turma sabe quais são? Então, é a enquete de hoje. Todo dia tem uma enquete na live do Léo. E na próxima sexta-feira, antevéspera do Dia dos Pais, a gente sorteia para você aí todos esses prêmios, tá? Com a parceria do comércio local que nos ajuda aqui a fazer a live do Léo. Olha, Cerqueira, tem aqui mais algumas falas. O Jorge Bandeira diz que num só paredão de BBB 20 houve 2 bilhões de votos
quantidade suficiente para colocar o Brasil no eixo onde o povo recebesse as benesses governamentais como educação, saúde, segurança de alta qualidade. Realmente. Num projeto virtual no Senado ou na Câmara, isso aí faria um efeito absurdo. E o professor Evaldo complementa: Jorge, sua ideia é igual a que tenho a respeito do assunto renovação política e mostrar que não basta renovar de pessoas, e sim de ideias. Muito próximo da sua linha de raciocínio, Cerqueira. Legal. É isso mesmo. BBB, nada em si é uma coisa ruim. O BBB não é ruim, não. É o que eles debatem lá, que às vezes não é interessante. Mas imagine uma abrangência dessa aí, se a gente tivesse, enfim. A possibilidade de usar isso, né, para outros fins, na verdade? Já saíram discussões do BBB, como anti-homofobismo, essas coisas que foram boas. Não necessariamente foram discussões ruins, não. Muito bem. Mas, enfim. Voltemos aos nossos temas. E esse tema nós conversávamos lá no Mercado Cultural, na Casa da Arte, né, na sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. E na frente da Casa da Manhã. Desculpe. E um amigo propôs, né? Tema 5, nota 5, meio ambiente em Morro do Chapéu. Inclusive, hoje, a gente vai publicar ainda hoje a matéria de que a Secretaria de Meio Ambiente do município de Morro do Chapéu conseguiu reverter a situação de impedimento para a emissão de licenças ambientais e afins da pasta. No entendimento da juíza, a gestão atual não pode pagar pelos erros de gestões anteriores, visto que esta está buscando aprimorar a situação da atual gestão ambiental, Cerqueira. Nota 5 para o meio ambiente em Morro do Chapéu. Fique à vontade. Eu queria até aproveitar a chance aí, o gancho do que você falou agora, para agradecer à Secretaria de Meio Ambiente, né, a secretária lá, a Ana, e as pessoas que lá trabalham, porque eu tive inicialmente uma dificuldade por conta desse impedimento. E eu precisava regularizar a situação da nossa empresa junto a nossos fornecedores e clientes, né? E essa empresa, ela é como qualquer empresa, mas fundamentalmente essa que trabalha com um produto que pode interferir na saúde das pessoas, precisa estar absolutamente regularizada junto aos órgãos competentes. E uma das pendências era a licença ambiental. E eles foram muito empenhados em liberá-la. Nisso aí foi fundamental para a gente, de certa forma, regulamentar a empresa. Muito obrigado aí, público aqui, ao empenho da Secretaria de Meio Ambiente. Essa nota 5, então, não vale para o que eles fizeram para cá, é evidente. Mas porque, assim, é muito difícil conciliar, vou botar bem entre aspas aqui, viu, gente? Progresso, entre aspas, com preservação do meio ambiente. Uhum. Quando eu falo progresso, é porque a gente está vivendo em Morro do Chapéu uma loucura, né, com essas empresas eólicas, extração mineral, enfim, que de certa forma traz emprego, é bom, é necessário, energia limpa, sim, não tem problema nenhum isso aí. O problema é conciliar isso com a preservação do meio ambiente. Uhum. E é um desafio muito grande para os órgãos regulamentadores e fiscalizadores, sem dúvida nenhuma. Então, eles não devem dar trégua de forma alguma. Não significa impedir que essas coisas aconteçam, porque é importante, mas que aconteçam de forma tal a não degradar. Nós estávamos conversando, ele falou aí que a gente teve com um amigo nosso, eu acho que não tem problema dizer aqui, com o Márcio, um grande amigo meu, e ele estava contando algumas histórias que eu já ouvi lá para Barra. Dizer assim, olha, estranhamente tem aparecido bichos aqui que não apareciam, pelo menos com essa frequência. Cobras, outros tipos de animais, veados, enfim, que parece que estão fugindo, seu Nelson lá fala, parece que eles estão fugindo de outras áreas. Uhum. Não sei.
não tenho conhecimento suficiente para dizer que existe essa migração por conta de... Mas é possível que sim, que seja migração a partir da degradação ou de um ambiente não favorável, que eles buscam, enfim, se abrigar em outro ambiente. Essa migração pode estar dizendo alguma coisa, né? Pode estar falando de algum incômodo ambiental. E é necessário, então, que as pessoas fiquem atentas, principalmente os órgãos que são responsáveis por isso. Eu não sei em que medida essas pessoas estão preocupadas com esse aspecto, que aí depende de um estudo muito bem organizado, de biólogos, né, de pessoas que entendam muito bem disso para bater o martelo. Mas há uma preocupação em relação a isso. O progresso aí, entre aspas, é bem-vindo, o emprego é bem-vindo, claro, a energia sustentável, limpa, é bem-vinda, sem dúvida nenhuma, contanto que essas coisas também sejam bem-vindas, mas preservando o meio ambiente. Por isso, assim, enfim, é uma nota, 5, 10, não, as cobras estão fugindo. É 0? Não, tem gente que está preocupada com isso. Então, entre 0 e 5, dividido no meio dá 5. A mediana, né? Entre 0 e 10, dividido no meio dá 5. Ficou na mediana. Mas torcendo, né? Mas assim, fora aqui do formato do programa, é mais uma vontade, né? Não é um recado, que eu não tenho que dar recado para ninguém, mas é mais uma vontade de que as pessoas, de fato, se preocupem muito, muito com isso, porque é importante que a gente preserve, gente. É importante, a gente sabe disso. Verdade. Todo mundo sabe disso e eu acho, todos nós fazemos muito aquém do que deveríamos fazer em relação a esse aspecto. Verdade. Antônio Sérgio Reis nos assiste através do Facebook, Essinho Alves, Everilda Alves também nos acompanha aqui através do Facebook, pelo grupo Gente de Morro do Chapéu e Arte em Morro do Chapéu. O Evaldo Marçal diz que, aliás, o Leonir, a política está relacionada diretamente com o nível ético-moral de seus envolvidos. Infelizmente, fizeram dela um sistema enviesado devido à relação promíscua entre eleitor e candidato, em sua maioria. O pessoal aí deixando o seu recado também, dentro do que propõe o nosso Dê Sua Nota. Camila Vasconcelos chegando por aqui. Sequeira, só para fazer um adendo à sua fala do meio ambiente em Morro do Chapéu, num único ano de arrecadação municipal pelo ISS, Morro do Chapéu teria acumulado em torno de 18 milhões de reais. Né? O investimento previsto de todos os parques eólicos chegaria à ordem de 3 bilhões e 700 milhões de reais. A Secretaria do Meio Ambiente, no caso, ela teria a condição, à época, de abocanhar 1% deste valor. E o saudoso Luizão Dourado, né, dizia que era o único conselho totalmente independente que poderia gerir este recurso. Ocorre que o presidente do Conselho do Meio Ambiente também é o secretário de Meio Ambiente Municipal. Não importa quem seja. Né? Então, de alguma forma, isso também o entrelaça ou liga diretamente à gestão da qual ele faz parte. Mas onde eu quero chegar com essa fala? De que hoje, por conta, você disse bem, de toda essa situação que envolve as eólicas, né? Inclusive no tocante ao social, à estrutura da cidade, enfim, aos filhos do vento, né? Houve um ano em que o número de nascimentos de crianças em Morro do Chapéu dobrou, por conta né, da rapaziada chegando aqui. E o quanto isso pode significar financeiramente para a gestão do município. Então, é uma pasta importantíssima também do ponto de vista financeiro, por conta do progresso, mas sem poder se esquecer da preservação. Né? Pronto? Sim. Pois bem, passemos então à parte da cultura, para a gente fechar com a gestão como um todo. Mas Morro do Chapéu viveu um momento interessante diante daquilo que foi proposto pela Lei Aldir Blanc.
Inicialmente, Cerqueira, não sei se você acompanhou, a Lei Aldir Blanc tinha o propósito de oferecer um aporte financeiro para a estrutura de instituições e, por que não, de artistas que ficaram sem renda. Ainda é a categoria, a profissão, enfim, a área que vai demorar mais para retornar. E foi a primeira a parar, né? Mas em Morro do Chapéu aconteceu uma situação interessante, que foi a utilização do recurso para a produção cultural. Nós tivemos lives, nós tivemos livros, nós tivemos vídeos, né? Documentários, enfim. Nós tivemos o uso desse recurso também para a produção cultural. Não sei se foi por esse viés que você atribuiu aí a nota 4 à Lei Aldir Blanc e à produção artística em Morro do Chapéu. Então, esquece a nota. Vamos à discussão, é mais importante. Essa é porque a nota, assim, você imprensa a gente no formato, e aí, enfim, eu poderia dizer 0 e dar uma justificativa plausível para o 0, e poderia dizer 10 e dar uma justificativa plausível para o 10 também. Mas super importante. Olha, Morro do Chapéu, cara, é uma das coisas que mais me orgulha em Morro do Chapéu, esse aspecto cultural. Eu era garoto, eu cantava no coral de professora Judite, né? Minha mãe cantava no coral de professora Judite. Eu me lembro das peças teatrais da Minerva, desde antes, do folclore, do terno de Dona Gerúsia. Eu estou falando assim, os mais velhos vão entender, ou algumas pessoas que já ouviram falar vão entender, mas não necessariamente é para que todos entendam, é evidente. Mas para dizer que, historicamente, nós tivemos esse aspecto da cultura muito presente, né? E, mais recentemente, a gente pode falar de Jarbas, de Zuartinho, enfim. Não dá para citar. Eu cito o nome, principalmente de Zuartinho, porque a gente nasceu e cresceu junto. Mas os Zuartinhos, os Jarbas, né? Os escritores, os atores, atrizes, quero representar aqui em nome desses, mas eu estou falando de todos. Então, essa lei é super importante para a gente aqui. Eu não sei como seria, se seria uma busca mais empenhada de uma associação, ou da prefeitura, ou da Secretaria, né, de Cultura. Tem a Secretaria Específica de Cultura, não sei se tem, mas enfim, esquecendo a nota. Mas é uma coisa que seria muito importante, que teu irmão, Eugênio Cerqueira, Eugênio vivia de música, sempre viveu de música. Ele tem um estúdio em Salvador, onde ele faz edição e trabalha com vários outros artistas, e ele próprio é um artista, um exímio músico, um cara, né? E, enfim, na pandemia, para minha sorte, hoje trabalha com a gente na ACAN e é um dos meus braços direitos lá. Enfim, mas se não fosse isso, ele certamente estaria fazendo outra coisa, ninguém morre, mas com uma dificuldade enorme naquele ramo que sempre o supriu, né? Eu estou citando um exemplo de casa, né? Porque posso falar disso e dele, mas isso vale para as outras tantas pessoas. E o aporte do governo em relação a essas pessoas e em relação à cultura, porque as pessoas não vão morrer. Não vai morrer porque não tem a lei Aldir Blanc. Mas a cultura pode perecer um pouco. Pode. A continuidade, né? Então, se Morro do Chapéu passa 20, 30 anos sem uma peça, sem um coral, sem uma música, sem uma pintura, sem nada, as pessoas que nascerem agora não vão ter isso na sua história, porque vão estar com 20 anos e nunca viram isso. E eu estou contando isso porque eu vivi isso aí durante toda a minha vida. Verdade. Então, esse ato é muito prejudicial. A continuidade é fundamental para que as pessoas que hoje são novas saibam que Morro do Chapéu tem esse aspecto cultural. Aliás, somos bem elogiados aí por conta disso. É uma cidade que preserva a sua cultura. Então, a lei vem nesse aspecto de preservar a cultura, preservação dos aspectos culturais para dar uma continuidade daquilo que já existe na cidade de há muito tempo.
Então, eu não sei assim se a gente, não quero falar de nota, mas se a gente teve essa preocupação. Eu falo a gente porque isso é uma preocupação de todo mundo, mas enfim, sempre está, de certa forma, vinculado a um órgão que busca, Uhum. que fomenta, né? Que está muito mais ligado a isso aí. Eu não sei Verdade. exatamente se houve, né, a preocupação devida por conta da nossa história. Sim. Não Inclusive, podemos deixar isso cair. verdade. Inclusive, Inclusive, eu quero disponibilizar já de antemão, a gente está pensando isso internamente, a colocar a nossa empresa inteiramente à disposição para o apoio à cultura. Né? Eu ouvi falar aí de adoção de praças, enfim, para que a gente possa participar mais de forma mais presente e autorizada, né, pelo poder público municipal uhum. a interagir nos setores públicos, nas ruas, nas praças, e de antemão já nos colocamos aqui absolutamente à disposição enquanto empresa para que a gente não deixe cair. Uhum. Adoraria ver o nome da ACAN num palco, num coral, enfim, num ciclismo, no que acontecer. Uhum. A gente, de certa forma, aproveita aqui o seu canal, que é muito importante, para nos disponibilizarmos para que isso aconteça de forma mais presente. Ok. Inclusive, é importante ressaltar na sua fala sobre a questão da Secretaria de Cultura. E nesse contexto de pandemia, foi finalmente criado o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Salvo engano, Eugênio estava compondo. Não sei se ele já está agora diretamente ligado a este conselho como membro. Mas nós temos um grupo, né, de agentes culturais, de discussão de políticas públicas, e as reuniões aconteceram sim. E foi esse conselho quem geriu, de certa forma, o recurso da Aldir Blanc que chegou para Morro do Chapéu. E há uma sobra, há uma pequena parte desse recurso que não foi utilizado, que ainda está aí aguardando a autorização do governo federal para tanto. Inclusive, previa-se que se utilizasse isso agora para o aniversário da cidade, por força da pandemia, para uma live artística, né? Uma apresentação de vários artistas recebendo por isso, mas infelizmente não foi possível. E o Leonir diz aqui, o mais novo personagem da cultura local, você esqueceu, Cerqueira, seu Livródio. Esses filhos de Marinha dão trabalho, velho. Verdade. Olha, alguém respondeu a enquete aqui, não está correto não, mas 4 distritos você acertou. 4. Aliás, 3. Não. Deixa eu botar a mufa para queimar aqui. Você acertou Icó e 2 Barras. Tareco, Dias Coelho e Fedegosos, por incrível que pareça, não são distritos. Tá? Vá buscar o contexto histórico de Morro do Chapéu e... Acho que Ventura é um deles. Ó, olha uma dica, e faltam 2. Tá? Então agora ficou mais fácil. Cerqueira, preservação do patrimônio histórico de Morro do Chapéu. Aí foi a nota 0 do quadro. Aí eu não sei se a gente vai poder deixar a nota de lado, não, porque não tá fácil. Sim. Eu acho que eu já falei um pouco antes da possibilidade de ser ignorância minha, no aspecto de ignorar mesmo, de não conhecer. Mas eu não percebo nenhuma ação que vá no sentido bem objetivo, bem claro, de preservar o patrimônio histórico da nossa cidade. Não percebo. Pode ser que seja uma falha minha. Esse 0 pode ser meu. Aham. Não tô atribuindo essa nota para ninguém. Até mesmo que eu não saberia a quem. Né? Mas não percebo nada nesse aspecto de forma mais contundente. Assim. A gente tem, acho que patrimônios naturais que são tão decantados, tão falados, mas quando a gente chega... Aí eu posso falar de patrimônio, patrimônio histórico,
a gente sempre pensa em monumento, né? Pensa em concreto, pensa nessas coisas, mas não necessariamente. A gente tem, por exemplo, na época do Natal, eu sinto o cheiro daquela orquídea que a gente tinha, como era o nome, aquela amarelinha que a Sumaré. gente tinha, Sumaré. Pô, dá para pensar Sumaré como patrimônio, não diria histórico, né? Que não é histórico, mas como um patrimônio da cidade, ou uma instituição que volte para a natureza, e até histórico mesmo. Assim, o patrimônio histórico, cultural e ambiental, me parece que falta uma política que pense isso de uma forma mais contundente, Ô, de Cerqueira, uma forma mais organizada. quando você menciona o cheiro do Sumaré no Natal e tal, não seria uma fragrância interessante? Não, para a nossa empresa não. Primeiro porque nem toda planta ela dá um óleo que tenha um interesse, né? Vamos dizer assim, não Comercial. só aromático, não esquece comercial, que às vezes é tão bom e cheiroso e a gente poderia fazer para cheirar em casa. Aham. Mas é terapêutico, né? Que é uma das intenções é que você tenha uma ideia de vender para aromaterapia. Aí vai uma diferença, por exemplo, entre essência e óleo essencial. A essência ela é feita em laboratório. Você faz em laboratório, por exemplo, um cheiro excelente de lavanda francesa, Aham. mas ela não tem nenhuma interação, porque não foi de planta, nenhuma interação com o seu organismo. Ela não tem uma ação terapêutica. Como a gente pretende e vende muito mais para as empresas de aromaterapia, aí precisa que tenha esse aspecto. Desculpa. Sua câmera fechou, deve ter sido alguma chamada no celular aí. Olha, o Jorge Bandeira diz: a Dantinhas todas as honras por segurar a excepcional Minerva com um trabalho cultural de forte cunho social. Normélia remou contra a maré também. Aí vem outras ações, né, da Lei Aldir Blanc em Morro de Chapéu. O site do jornal Correio do Sertão, que está muito belo. O site da Minerva, que está excepcional, né? Vem aí o FEMUP, né? Houve a produção da peça teatral também online, né? Eles transformaram a turma do teatro em atores de cinema, foi uma coisa legal. A Marciana diz aqui: uau, kkk, em respeito aos distritos, né? Mariara, boa noite, e traz a resposta, mas não é esta. Aí tem 3 corretos, até porque Cerqueira deixou a resposta. Icó tá correto, Duas Barras tá correto, Ventura tá correto, mas são 5. Faltam 2 distritos de Morro do Chapéu. Abraçar aqui o técnico do meio ambiente no Instagram e o Jailson Matos pelo Facebook também a nos assistir, já chegando praticamente na reta final, Jailson, porque nós vamos agora ao último tema. Gestão, o amanhã é agora, 7 meses, nota 7. Fique à vontade, Cerqueira. Legal. Eu vejo com bons olhos um movimento. Na medida em que, em todos os aspectos, há uma discussão. Agora mesmo, citar exemplos mais pontuais. Lá na frente da casa da minha mãe estão refazendo um calçadão. Eu soube que aquele calçadão visa, né, à luz da visitação de possíveis turistas, ter um espaço, como a gente tem, quem conhece Lençóis sabe que tem lá um espaço onde as pessoas ficam de forma mais tranquila, as crianças, os idosos, uma apresentação de cultura da cidade, de tudo, tem um espaço. É um exemplo. Está se criando esse espaço. É para isso, eu ouvi dizer, não sei, possivelmente, se for, bem-vindo. É um movimento, criar alguma coisa, fazer alguma coisa. Tem uma certa discussão. Me parece que tem muita boa vontade na gestão atual, me parece. Né? Independente de apoio, não é essa a questão.
de apoiar ou de falar mal, de falar contra, porque apoiou pessoas outras, e não é isso que está em discussão. Em várias vezes, quando eu agora, por conta de que a gente vai abrir lá a CAM para visitação de turistas a partir do dia 24, como eu falei no início, a gente tem uma relação, e necessariamente tem que ter, com a Secretaria de Cultura e de Turismo, que me parece que é uma só agora. E a gente tem sido muito bem recebido, né, nas discussões, nas propostas, enfim. Eu acho assim que há um movimento no sentido de que essas coisas aconteçam. Elas têm acontecido, de fato, de certa forma sim, e muitas vezes não. Porque é assim mesmo, a gente pensa e depois corre atrás. Se vai de fato acontecer, não sei. Torço que sim, apoio que sim, quero que sim. Mas a gente vai ver. Mas a intenção eu percebo, né? A intenção eu percebo. Então tem sido uma coisa que merece, de certa forma, um crédito da sociedade, eu acredito. Uhum. A gente tem dado esse crédito, tem torcido, tem apoiado, no que depender da nossa empresa, em mim, como cidadão, vou estar o tempo todo apostando, porque é aquilo que eu quero que aconteça. Eu tenho que apoiar aquilo que eu quero que aconteça. Se as coisas estão convergindo para esse final, bom, vamos apoiar. Claro, com toda a liberdade de não apoiar ou de ser contra aquilo que a gente imagina que não está sendo legal, sem problema nenhum. Não temos, como a gente diz assim, a gente brinca, né, no nosso jargão, não temos rabo preso e nem devemos ter. Sim. A gente tem que estar, de certa forma, muito serenamente, percebendo o que está acontecendo e apoiar no mais que a gente puder tudo aquilo que a gente acredita que é uma coisa boa para a nossa cidade. Então, essa é a nossa posição e a gente espera, acredita e espera que as coisas aconteçam dessa forma, que traga para a cidade, né, coisas boas e que a gente, enfim, crie esse movimento, né, saia, de certa forma, de uma inércia. Eu fui sempre muito crítico às gestões municipais, sempre, sempre. Mesmo em momentos em que eu tinha relações pessoais, históricas, com gestores, mas mesmo assim eu mantive toda a vida uma posição de distanciamento em relação a essas pessoas enquanto gestores. Sempre fui muito crítico. Hoje eu participo mais ativamente porque estou morando aqui em Morro do Chapéu, então me interessa muito mais. Então, claro, manter uma posição crítica é necessária, sem abrir mão de forma alguma dessa posição crítica. E sem também fazer, vamos dizer assim, abraçar apaixonadamente gestores que não necessariamente estão fazendo aquilo que a cidade precisa. Essa posição de isenção da emoção é muito forte, é muito necessária para que a gente tome uma posição correta em relação àquilo que a gente quer para o nosso município. Okay. A minha opinião é que a gente está caminhando para que as coisas aconteçam e, de certa forma, merece o nosso apoio. Pois bem, o Jorge Bandeira diz que em todo o Brasil o patrimônio cultural, artístico, histórico e o natural sempre foi relegado a segundo plano. Acompanha o tema desde 1971 e sempre indignado, com descaso. No exterior, tudo é preservado. Mariara trouxe uma segunda resposta aqui, mas ainda não está correta. Há 2 distritos que não estão dentro do contexto. Cerqueira, espero que, dentro daquilo que foi proposto, tenha atendido aí a sua expectativa. Agradeço-lhe mais uma vez pela disponibilidade de vir participar. Os temas também a gente discutiu anteriormente para chegar a uma
a uma diretriz mais objetiva dentro daquilo que você tem mais conhecimento, enfim. E a gente torce para que, obviamente, a ACAN seja mais uma contribuidora da cidade, da nossa CDL, enfim. E aqui estará o espaço aberto também para qualquer eventualidade que venha a acontecer, inclusive com essa novidade boa aí da visitação ao espaço da ACAN para as pessoas conhecerem este empreendimento que, ora, leva o cheiro de Morro do Chapéu, né, digamos assim, para o Brasil. Legal. Muito bom, Léo. Eu que agradeço, né? A ACAN agradece. A gente tem empenhado, né? Boa parte, quase totalidade do nosso tempo, das nossas ideias voltadas para que tudo aconteça da melhor forma possível. A gente quer agradecer não só ao seu programa, né, a sua audiência, então, os participantes, Léo Barrão de Quito aí sempre muito ativo nas discussões do Morro, mas não só a ele, em nome dele, eu falo para todos os que estavam presentes, participando com a gente e de antemão disponibilizando nossa empresa para que vocês possam conhecer melhor e, de certa forma, participar conosco, né, de toda essa ideia, de toda essa querência de que Morro do Chapéu realmente se destaque como já se destaca, né, apresentando coisas diferentes, coisas boas. Me parece que a gente está nesse caminho aí, nessa vibe, e vai dar tudo muito certo. A você, especialmente, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado e estamos sempre à disposição. Um grande abraço. O Leonir traz aqui os parabéns, Cerqueira, Barrão, entre parênteses, pelas belas argumentações em torno do Dê Sua Nota. E para a gente não deixar passar em branco, os 5 distritos de Morro do Chapéu são, primeiro, o distrito sede, Morro do Chapéu, né? Aí o pessoal colocou 3 respostas corretas. Icó, 2 Barras, Ventura, só faltou Umburaninha, lá no extremo norte, né? Não sabia. Os demais, pois é a história de Morro do Chapéu e a gente vai até o dia 8 trazer questionamentos, enquetes nesta linha e premiar as pessoas que participarem. Todos os outros, incluindo Oricuri, Tareco, São Rafael, Fedegosos, Mônica, o que você achar por aí, sendo Morro do Chapéu, é povoado. Distritos são apenas estes 5. Cerqueira, grande abraço, meu querido. Muito obrigado pela participação e até a próxima oportunidade, hein? Beijão. Valeu.